Olá, sejam bem-vindos para mais esse encontro. Hoje nós vamos tratar de um tema essencial, importante para a administração de materiais, que é o dimensionamento e o controle de estoques. Essa é uma das decisões importantes a ser tomada pelas organizações para definir corretamente qual o tamanho que deve ter os seus estoques, ou seja, qual o volume de produtos a serem mantidos em estoque. E, uma vez que eu tenho que ter estoques, como fazer o controle desses estoques para poder contribuir com o objetivo das organizações, que é maximizar a utilização dos seus recursos para que os resultados, o lucro obtido seja o máximo possível. Nós vamos ver uma pequena locução, um vídeo onde a gente percebe a importância desses estoques, porque esse vídeo mostra exatamente o funcionamento de um armazém onde se alocam grandes volumes de estoques. Vamos assistir esse vídeo. When I walk the distribution center and I want to get to what I call the heartbeat of the center, I go straight to the loading dock. You can tell just how everything is functioning by what is taking place on that dock. O depósito é um ponto de contato. É a interface onde transporte e estoque se encontram. Hoje em dia, operários se deslocam dentro dos depósitos em carregadores de paletas motorizados. O ritmo é frenético. E é assim que deve ser. Os 1.200 funcionários de um depósito em Prairie, Califórnia, são responsáveis pelo abastecimento de 300 supermercados no sul da Califórnia e Nevada. General consumer doesn't understand when they walk into one of our stores just where all of those products come from. When you look at the amount of product that we ship in the course of a year, it's staggering when you think that we ship over 1.6 billion pounds of product. O depósito funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo começa quando os caminhões encostam na porta de um dos 200 estabelecimentos. The truck has just arrived and is being unloaded. The product on it is all similar, just like these 2,000 cases of soda. It will be taken from here and moved into the warehouse to be shipped out later. Para controlar o volume, cada paleta recebe um adesivo com código de barras. E o responsável pelo depósito utiliza leitores portáteis para conferi-las. A mercadoria nas paletas é levada para o depósito, onde é colocada em prateleiras de 12 metros de altura. Mas isso é apenas metade do trabalho, pois os milhares de itens que chegam também devem sair rapidamente. Produtos que podem estragar, tais como carne e laticínios, são transportados primeiramente. No passado, a função que mais ocupava o tempo dos operários era a separação de produtos. Os gerentes de depósitos contam com o que chamam de sistema mecanizado, uma série de esteiras e leitores eletrônicos que separam os produtos. Funcionários conhecidos como apanhadores colocam a mercadoria em esteiras alimentadoras. E o trabalho não é fácil, pois tudo tem de ser rápido. A temperatura do depósito é mantida em torno de 0 graus Celsius, dependendo da necessidade de cada produto. Behind me, the sortation belt travels at 500 feet per minute, which allows us to sort 200 cases per minute or 12,000 cases per hour. Como vocês puderam perceber no vídeo, quando eu quero saber como está a situação de uma organização, eu vou àquilo que no vídeo eles chamam do coração da organização. É onde eu percebo toda a movimentação, o dinamismo da organização acontecendo ali, no armazém, no gerenciamento dos estoques. Porém, vocês viram que no vídeo que o volume de estoque entrando e saindo realmente é algo muito grande. E a organização precisa definir quanto que ela deve manter em estoque. Então, uma das grandes questões é exatamente o que nós vamos discutir agora. Como dimensionar os estoques.
A questão do dimensionamento dos estoques significa que é necessário definir qual o tamanho dos estoques, ou seja, qual o volume de materiais, de produtos a serem mantidos em estoques. Para a gente entender isso, imagina uma situação simples. Imagina uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe, 2 filhos. E imagina, vamos pegar um produto que toda casa consome. Vamos imaginar o consumo de arroz. Imaginemos que cada pessoa dessa família, na média, consuma 50 gramas de arroz cada um. Isso nos dá um total diário de 200 gramas para essa família de 4 pessoas, levando a um consumo total mensal de 6 quilos. Muito bem, se eu imagino este consumo de 6 quilos para uma família de 4 pessoas, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma estimativa da demanda, ou seja, eu estou estimando quanto esta família vai consumir. Muito bem, suponhamos que esta família consuma esses 6 quilos por mês e que vá no mercado uma vez por mês, fazer o chamado rancho. Se ela vai uma vez por mês, ela compra 6 quilos. Se ela for 2 vezes por mês, ela vai consumir, vai comprar 3 quilos em cada uma das vezes. Se ela for toda semana, vai comprar 1,5 kg cada semana. Ou seja, o que é que vai determinar quanto que ela compra? Primeiro, a disponibilidade de recursos, ou seja, se eu tenho dinheiro para comprar ou não, porque eu tenho que considerar qual é o custo de eu manter os estoques. Então eu tenho que ponderar o espaço físico que eu preciso para manter, se eu tenho espaço para guardar 6 quilos de arroz junto com um monte de outras coisas, ou se eu vou ter espaço para guardar 3 quilos, ou 1,5 kg, ou até menos. A definição se dá pela capacidade de armazenagem e pelo custo da manutenção dos estoques. Vamos ver um depoimento, vamos assistir a uma entrevista com um gerente de estoques de uma empresa, em que a gente vai analisar, depois, pelas respostas dele, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais esta situação. Para atingir essa melhor disponibilidade entre materiais e os menores ou melhores níveis de estoque, o normal das empresas de hoje em dia, que buscam as melhores práticas, é primeiramente ter um lead time reduzido com os seus fornecedores, ter uma maior frequência de coleta nos fornecedores, buscar a implementação de um sistema de milk run, de coletas programadas nos fornecedores. E muito importante é que você foque nas peças de alto valor agregado e tente ter uma proximidade dos fornecedores desses itens, né? Então, você tendo esses fornecedores próximo de você, não é necessário que eles estejam próximos, mas é melhor se eles estiverem próximos para você poder fazer um sequenciamento de entregas, o conhecido just in time, que é uma prática bastante comum nas empresas, ou o conhecido como sequenciamento também, sequenciamento de entregas. E isso daí ajuda bastante a você ter pouco estoque em casa e a disponibilidade ideal, porque você vai poder sinalizar para os seus fornecedores quando e o que eles devem entregar em quantidade, data, hora e tudo mais. Então você consegue ter o menor estoque e a melhor disponibilidade. Pensando na saúde financeira das empresas, um ponto a ser levado em consideração é o fluxo de caixa, que está intimamente ligado à disponibilidade do estoque com o menor nível de estoque. Isso impacta bastante no aspecto financeiro da empresa, porque você tendo menos estoque em casa, você precisa pagar esse estoque depois ou em menores doses. A redução dos estoques não só é possível, como ela é muito importante e muito saudável para as empresas, porque você deve estar sempre trabalhando com o menor nível de estoque
e de uma maneira que você consiga ter a disponibilidade perfeita de componentes para a sua operação. Como vocês viram na entrevista, uma das grandes dificuldades é exatamente conseguir este equilíbrio entre o custo, a disponibilidade dos estoques, a manutenção destes estoques. Para conseguir tudo isso, o ponto de partida encontra-se numa política de estoque e de previsão de demanda. O estabelecimento de uma política de estoques implica na definição de algumas decisões que precisam ser tomadas a cada momento. Como vocês podem perceber no desenho, uma política de estoque significa que se tomam algumas decisões. Por exemplo, a decisão de produzir ou comprar os materiais. E também em que momento do tempo é que se vai produzir ou comprar. Além disso, significa também que se precisa tomar a decisão sobre onde os estoques devem ser armazenados e também como eles serão controlados e gerenciados. Ou seja, uma política de estoque significa, portanto, que são decisões prévias, decisões que servem para nortear, para delimitar o comportamento de quem é responsável pelo gerenciamento dos estoques. Então, são decisões que são tomadas previamente para saber se a organização compra ou produz. O que significa isso? Significa que a organização não necessariamente tem que produzir tudo. Às vezes, em alguns momentos, ela pode tranquilamente decidir por comprar fora. Significa a organização definir em que momento que ela tem que produzir exatamente o quê, ou comprar fora alguma coisa. Significa também ela definir o espaço físico necessário para armazenagem, quanto manter de espaço físico para aqueles volumes projetados para o seu negócio. Enfim, são decisões tomadas previamente. Isso é o que a gente entende por uma política de estoques. E a previsão de demanda? Previsão de demanda significa que eu tenho que enxergar o comportamento do mercado, saber o que é que o mercado vai demandar da organização. Previsão, o próprio nome diz, previsão, significa enxergar antes, antecipadamente. Ou seja, eu preciso determinar em que momento do tempo é que vai acontecer a procura, a demanda por aquele material que eu tenho que manter no meu estoque. Para isso é necessário a gente compreender como que acontecem as demandas, que tipos de demandas existem e como elas acontecem. Uma das demandas mais usuais é a chamada demanda regular. O que é a demanda regular? A demanda regular é aquela que ela acontece com uma certa previsibilidade, ou seja, ela tem uma forma mais previsível, ela acontece com uma certa regularidade. Por exemplo, você não escova mais o seu dente quando o preço do creme dental diminui, não é verdade? Ou, por exemplo, você não lava mais roupa na sua casa quando diminui o preço do sabão em pó. Ou você não lava menos roupa quando aumenta o preço do sabão em pó. Isso significa que esses produtos, como creme dental, sabão em pó, são produtos ditos de demanda regular. Eles acontecem dentro de uma certa regularidade. São, portanto, mais previsíveis. O segundo tipo de demanda que a gente pode discorrer é a chamada demanda irregular. Como o próprio nome diz, a demanda irregular significa que a forma como acontece a procura, a busca pelos produtos, não acontece com a frequência, com a previsibilidade desejada. Vamos voltar naquele exemplo daquela nossa família no consumo do arroz. Digamos que, num determinado mês, essa família sobrou um pouco mais de dinheiro e essa família não compra com regularidade, por exemplo, uma fruta em conserva, por exemplo, um pêssego em conserva. Digamos que, num determinado mês, sobrou um pouco mais de dinheiro e